E já aqui temos o Luís Alves, do Erasmus Mais Juventude em Ação. Bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo. Estávamos a conversar que não é a primeira vez, já veio cá há muitos anos. Sim, mas não quero dizer há quantos anos é que já foi. Então, eu queria começar por lhe perguntar como é que começou esta agência? Sim. Como é que surgiu? Não, a agência serve para gerir um programa, que é um programa europeu, que oferece muitas oportunidades aos jovens e, portanto, vale a pena também, de facto, falar sobre isso. Claro. O Erasmus Mais é um programa europeu de mobilidade de jovens, que é muito mais do que o Erasmus que normalmente nós conhecemos, da mobilidade de estudantes entre universidades e, portanto, oferece mobilidades em contexto de intercâmbio, mobilidade de serviço voluntário europeu, apoia o diálogo estruturado, quer dizer, a participação dos jovens nos processos de decisão política e, portanto, é um programa que vale a pena conhecer e vale a pena ver o nosso site, juventude.pt. Vocês agora têm uma campanha muito direcionada para estas eleições do Parlamento Europeu e eu gosto do slogan que é: a Europa dá-te muito, dá o teu voto à Europa, porque em anos anteriores tivemos alguma abstenção e vocês querem lutar contra isso. Sim, estas eleições, de resto, acontecem num momento particularmente desafiante e de alguma incerteza relativamente ao projeto europeu. Por um lado, acho que todos temos consciência de que os problemas que enfrentamos, só mesmo à escala europeia, é que somos capazes de lhe fazer frente. Por exemplo, as questões climáticas não se conseguem resolver à escala nacional, mas vemos por toda a Europa a surgirem velhas manifestações de egoísmo, de racismo, de xenofobia, que nos devem fazer lembrar os piores medos da Europa. Junta-se a isto uma taxa de abstenção que historicamente é alta. A taxa de abstenção 60%, não é? A taxa de abstenção em Portugal foi de 66,3%, apenas um terço dos portugueses votaram, mas nos jovens foi um bocadinho pior. Apenas 19% dos jovens é que votaram e, portanto, 81% de abstenção nos jovens. E foi isso que nos levou, também isso nos levou a fazer esta campanha, não para pregar morais, nem para dizer que o jovem tem que votar porque esse é um direito, ou muito menos porque é um dever, mas deve votar porque a Europa está muito presente na sua vida e daí esse slogan: a Europa dá-te muito, dá o teu voto à Europa. A Europa faz parte da vida do jovem, quer que onde ele viaja e não encontra fronteiras, quer quando vai estudar para fora através do Erasmus, quer quando vai trabalhar para outro país europeu e vê o seu curso reconhecido, foi o Bolonha que permitiu isso, quer quando faz isto tudo e telefona para casa ou quer ver o curto-circuito e não paga roaming para aceder a esses conteúdos ou para telefonar. Tudo isto é também a Europa, de forma muito real e muito concreta. Temos a ver aqui um vídeo. Um dos vídeos promocionais? É um dos vídeos de promoção desta campanha, que teve várias dimensões. Uma delas foi as redes sociais. Estes são conteúdos para as redes sociais que procuram ilustrar isso mesmo. Às vezes a Europa aparece, não é apenas aos jovens, de forma muito complexa, as instituições europeias, os processos de decisão, as viagens, os mecanismos financeiros, as candidaturas. Bem, há toda uma linguagem complexa associada à Europa, mas nós quisemos lembrar que a Europa é também isto que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do cotidiano de todos os jovens. E já respondeu, assim, geral, a esta pergunta, mas como é que nós podemos explicar lá para casa que é importante votar nestas eleições? É importante votar para estas eleições e, sobretudo, se formos jovens. Este somos foi apenas um desejo da minha parte, mas a ideia é que, e acho que nos jovens isso ainda é mais evidente, ou nós escolhemos o nosso futuro ou alguém vai escolher por nós. E, portanto, sempre que decidimos não votar, estamos a decidir que vão ser outros a escolher em nosso nome aqueles que vão ser aquele que vai ser o mundo. E estas eleições europeias, isto diz sempre em todas as eleições, eu diria que neste caso é mesmo verdade. Estas eleições são mesmo importantes no contexto em que atravessamos, o contexto de Brexit, o contexto das tais manifestações de egoísmo que vemos acontecer por toda a Europa. De intolerância intercultural, não é? Sim, digamos, um ressurgimento de nacionalismos que pouco próprios, ou que nós até já achávamos que não iríamos voltar a ver, a ideia de uma Europa em que esses sentimentos voltam a surgir. Também é importante, como estava a falar há pouco, os jovens irem estudar para fora, para conhecerem outras culturas, conhecerem outras maneiras de pensar e de ver a política, e assim a Europa torna-se mais unida. Até. Sim, de resto, as políticas públicas de juventude em termos europeus, isso é também importante
sublinhar, têm tido neste momento uma grande prioridade, por várias razões. Uma delas é essa mesmo. A Europa foi percebendo que para se cumprir precisa de mecanismos financeiros, precisa de instituições, precisa de muita coisa, mas precisa de consciência de pertença a um projeto que junto construímos, precisa capacidade de combater o ressurgimento dos ódios e isso também se faz com políticas de juventude que apoiam a mobilidade dos jovens, as experiências interculturais, o conhecimento dos outros e quando nós conhecemos os outros achamos sempre que eles são muito próximos, são muito parecidos connosco. Sim, é verdade. E quais são os pontos essenciais desta campanha? Nestes pequenos vídeos que vocês fizeram já conseguimos perceber um bocadinho, mas eu queria que explicasse lá para casa Esta também. campanha nós procuramos fazer tudo porque os jovens estão em contextos muito diferentes e, portanto, nós fizemos em poucas semanas mais de 200 eventos de debate e de reflexão com jovens, que mobilizou mais de 20 mil jovens e, portanto, foi uma coisa de uma grande dimensão em todo o país, com muitos parceiros. Então sempre tem que já criar um impacto nos jovens. Com essa iniciativa, digamos, em contacto direto, chegamos a um tipo de jovens que através dos nossos parceiros, associações juvenis, a Rede Eurodesc, as câmaras municipais, permitiram que chegássemos a esse contacto, a esse debate, a essa reflexão. Esse foi um eixo de intervenção desta campanha. O outro foi usando os suportes tradicionais das campanhas. Nós tivemos o tradicional outdoor, o tradicional folheto, que foi distribuído também nos sítios onde os jovens estão, em todo lado, mas também nas universidades. Muito especificamente, fizemos ações de ativação nas universidades para estabelecer esse contacto. E depois o outro eixo, que foi as redes sociais. Não seria uma campanha do século XXI, não seria dirigida aos jovens. Pelo menos alguma coisa terá que estar e, portanto, nós procurando estar no mundo real e no mundo virtual, nós esperamos que tenhamos sido capazes de atingir todos os jovens. Só uma última questão. Eu acho que tem-se um bocadinho a ideia de que o Erasmus é mais para pessoas das classes económicas mais altas. E não, hoje em dia com o Erasmus+, existe muito mais abrangência de todas as classes, de minorias, de todas as pessoas podem aderir com alguma facilidade e com algum acompanhamento a estas iniciativas de Erasmus. Sim, ainda assim há algumas barreiras económicas, outras culturais à mobilidade do jovem, mas vale a pena... Mas tem bolsas... Há várias oportunidades e não apenas esse Erasmus. Os intercâmbios não têm qualquer custo para o jovem, portanto são experiências de curta duração, de uma semana, de 2 semanas, até 20 dias, noutro país, em processos de aprendizagem intercultural com outros jovens de outros países. Mas há também outros programas, o Discovery U, é um programa que podemos falar um dia cá também, é um programa de Interrail gratuito, em que se oferece a jovens com 18 anos de idade a possibilidade de fazer um Interrail gratuito. É um programa que foi criado este ano. Mas há também o Corpo Europeu de Solidariedade, outro programa europeu dirigido a jovens. E podemos ver isto tudo no vosso site? Podem ver tudo isto no nosso site, no juventude.pt. Pronto, e também tem redes sociais? E temos também redes sociais, eu não sou capaz de pronunciá-las, mas todas essas... Está tudo no site, então. Olha, muito obrigada. Muito obrigada por me ter esclarecido estas dúvidas também. Exatamente. Obrigado pela vossa simpatia. Obrigada. Foi bom voltar ao curto-circuito. Boa, é sempre bem-vindo. Obrigada.